The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. Bom dia a todos. A ideia desse Grand Round é que nós façamos essa sessão, uma sessão um pouquinho diferente da anatomoclínica, é uma sessão de revisão de óbito. A anatomoclínica clássica, a gente tem uma peça, tem uma histologia para mostrar, e na revisão de óbito nós vamos revisar um diagnóstico e ver tudo que aconteceu ao longo da trajetória desse paciente. É uma história muito interessante de um caso que foi acompanhado pela equipe de transplante da Gastro, e que a gente trouxe ele porque tem várias etapas na evolução desse paciente que fazem parte do aprendizado de como é que se avalia um paciente com hepatopatia crônica, como é que se encaminha esse paciente para transplante, quais são as complicações e a evolução desse doente, etc, etc, etc. Como o tópico é revisão de óbito, né, eu vou apresentar para vocês os dados que saíram recentemente do serviço de patologia. Pode passar o... eu vou roubar 5 minutos da apresentação para mostrar esses dados, que são os dados das causas de óbito no hospital em 2011. Tá? Então, esse relatório foi organizado pela Comissão de Óbitos do Hospital e de Revisão de Peças do Serviço de Patologia. Tá? Então, sob a supervisão da professora Marcele, que infelizmente ela não pôde estar aqui para apresentar os dados, porque ela está fazendo uma cirurgia hoje. Mas vocês têm aqui, grosseiramente, os números do hospital. Esse relatório é um relatório de 2011, né, de todos os óbitos auditados no hospital. Então, nós tivemos 32 mil internações no ano de 2011, tá? E
tivemos 1.633 óbitos, que dá uma taxa de 5%, que é a mortalidade nossa do hospital. É uma mortalidade excelente, hein, Sérgio? Se aproxima dos grandes centros aí, com uma taxa muito boa. Vamos detalhar um pouquinho esses números? Qual é eu pincei as 10 principais causas de morte no hospital. Tá? Vocês vejam aqui, ó, de longe, sepsis e choque séptico é a causa mais frequente que os nossos pacientes morrem dentro do hospital. Alguns anos atrás, com um grupo de estudantes, a gente fez um trabalho aqui no hospital, levantamos os dados da emergência e da UTI e vimos que a taxa de mortalidade do choque séptico no hospital chega a 65%. O que fecha com esse dado, que sepsis e choque séptico é a principal causa de morte no hospital. Então, estar dentro do hospital, estamos aí correndo um grande risco de morrermos de infecção. A segunda causa ali, ó, neoplasia terminal, as pneumopatias, de um modo geral, infecção respiratória, DPOC, ocupam o terceiro lugar. As causas cardiogênicas e hipovolêmicas, neoplasias malignas, AVC entra em sétimo lugar, insuficiência renal, insuficiência hepática, que é o tema do nosso assunto, está entre as 10 principais causas de morte no hospital. Quais são as doenças principais que determinam essa taxa de mortalidade? Então, como não se podia imaginar de forma diferente, as doenças neoplásicas, os pacientes terminais ocupam o primeiro lugar. Volta de novo as doenças respiratórias, terceiro lugar, as cardiopatias, hepatopatia, AVC, encefalopatias, aqui está incluído todas as doenças degenerativas, Alzheimer e outras síndromes demenciais, frontal, vascular, etc. Então vejam que é um percentual grande de pacientes já com comprometimento cognitivo no hospital. Sétimo lugar de doença de base, abdômen agudo, se deu nome às nefropatias, a 10ª. Qual é a mortalidade dos principais 10 maiores serviços do hospital? Serviço de emergência, aqui ele está listado em ordem do número de atendimentos. O serviço que mais atende pacientes no hospital, internados na emergência, que lá vão ao óbito, é em torno com a mortalidade de 4%. Isso é bastante razoável em relação aos grandes centros. Vejam que é o serviço que tem o maior número de pacientes. Em segundo lugar, o serviço que mais atende pacientes no hospital é o serviço de gineco-obstetrícia, medicina interna, pediatria, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cardio, traumato-ortopedia, neonatologia e medicina intensiva. De cima para baixo, aqui o maior número e aqui o menor. Taxa de óbito, então, de cada serviço, emergência 4%, gineco-obstetrícia, óbvio que só trabalha basicamente com doentes sadios. A medicina interna, proporcionalmente, tem uma taxa de óbito que é bastante razoável, né, Bia? Hein? 11%. Pediatria, cirurgia geral, etc, etc. Depois, se alguém quiser de um serviço específico, eu tenho todas. Quais são? Aqui é um dado interessante. A morte em relação ao número de pacientes atendidos. Quem é o serviço que tem maior taxa de mortalidade? Claro que a área de oncológica, em torno de 36% dos pacientes vão ao óbito. A dermatologia ocupa o segundo lugar, ou seja, se algum paciente dermatológico interna, é porque ele é muito grave e a taxa de mortalidade dele é muito alta. Tá? Medicina intensiva, 18%. Para vocês terem uma comparação, uma UTI privada em torno de 14% do Moinhos de Vento, e as taxas do Conceição se aproximam a 22%. Então nós estamos na média aí entre um hospital privado e um hospital de grande porte de movimento do SUS. A infecto, hematologia, medicina interna, talvez seja o serviço que tem maior número de atendimentos e proporcionalmente tem óbitos bastante interessantes aí, a taxa que não é muito alta. Então esses dados são mais para a gente depois discutir, mas eu acho que são dados importantes numa reunião de revisão de óbito que a gente pretende começar agora com a equipe da gastro, da cirurgia. A dinâmica vai ser o seguinte: o Alexandre vai apresentar o caso, na sequência o Kleberzinho apresenta o resto da parte cirúrgica, a gente vai fazendo interrupções e vai discutindo o tema. No final, nós vamos ter uma avaliação do Jobim e do Mário Reis em relação para encerrar o caso. Vamos lá? Bom dia,
agradeço ao convite, é uma satisfação apresentar o caso, em especial ao professor Nazi, que fez. Então, o paciente foi considerado como carcinoma hepatocelular, com a classificação de Barcelona Clinic Liver Cancer. A gente faz um estadiamento e propõe o tratamento para o paciente. O estadiamento dele era estágio A, de Barcelona. Foi indicado transplante de fígado para tratar-se de um cirrótico Child B com hepatocarcinoma, dentro de critérios passíveis para transplante. Ele foi submetido a uma alcoolização percutânea, tratamento loco-regional, porque a expectativa do nosso meio de transplante é de pelo menos 6 meses. Então, para evitar a progressão da doença nesse período, fez-se um tratamento loco-regional. Durante o segmento, o hepatocarcinoma manteve dentro de critérios passíveis para transplante. Surgiu um novo nódulo, mas critérios de Milão propõem até 3 nódulos de 3 centímetros, então o paciente incluía-se nesse critério. Não foi evidenciado metástase óssea ou pulmonar. E nesse momento que chegou a doação para ele, o paciente era um Child-Pugh B, mel de 9, mel de sódio 11. O estadiamento clínico da cirrose, que avalia a história natural da cirrose quanto a complicações da hipertensão portal, esse paciente tinha um status 4. A classificação de Barcelona propõe estágio 0, AAC ou estágio D. E quanto mais à direita do slide, a manifestação é mais grave e com menor chance de possibilidade terapêutica. O nosso paciente encontrava-se no estágio A, estágio precoce, um hepatocarcinoma dentro de critérios de Milão, pode ser um paciente com Child A ou B, e se não tem doença associada que contraindica um transplante, o tratamento recomendado é transplante hepático. Ele fez um tratamento paliativo enquanto estava na lista, porque o tempo de espera no nosso meio é previsto que seja maior que 6 meses. Quanto ao estadiamento clínico da cirrose, apesar dele ter um score MELD baixo, que é uma ferramenta para alocar transplante, na história natural da cirrose é bem importante a presença ou não de varizes e ascite, e conforme essas manifestações se apresentam, o prognóstico do paciente é pior. Então, o nosso paciente tinha um histórico de hemorragia digestiva por varizes, com presença de ascite. Então, isso configura um estágio 4, uma cirrose descompensada. E isso pode estabelecer para o paciente um risco de óbito de até 57% num período de acompanhamento de 1 ano. Esse é o caso até o momento que o paciente foi indicado transplante e foi encaminhado para transplante. Atenção, que é um paciente que tinha uma neoplasia gástrica e que apareceu com uma lesão no fígado. Tá? A priori, se isso é considerado uma metástase, deve-se ponderar a indicação de fazer ou não transplante. E a gente viu ali que a alfa-fetoproteína é normal. Então, eu queria que tu comentasse assim, o washin, o washout e a alfa-feto no peso da decisão de definir que isso é um hepatocarcinoma e não é uma metástase de um adenocarcinoma. Alfa-fetoproteína é um marcador tumoral que pode estar aumentado no hepatocarcinoma, mas o rendimento dela é precário, a acurácia não é muito boa. Então, a sensibilidade prevista da alfa-fetoproteína é em torno de 50% e ela não é 100% específica. Pode estar aumentada em metástases hepáticas, em colangiocarcinoma. Então, é um teste que no passado já foi usado para rastreamento, mas isso foi abandonado porque é um teste que tem um rendimento baixo. Então, uma sensibilidade de aproximadamente 50%. Teve um período que a alfa-feto também participou de critérios diagnósticos, ou seja, o paciente tendo uma lesão hepática focal e tendo um aumento de alfa-feto acima de 400 ou 200, conforme o local que se consulte, participava de critérios diagnósticos. Recentemente, ela foi até excluída da participação de critério diagnóstico,
porque o mais marcante, definitivo e inequívoco que determina o diagnóstico do hepatocarcinoma é o exame contrastado, então um exame com 3 ou 4 fases, que pode ser ou tomografia com contraste, ou ressonância, ou ecografia com contraste. Então, é isso que define o hepatocarcinoma num paciente que tem um fator de risco e surge uma lesão hepática focal, tendo essa captação na fase arterial e o evanecimento na fase venosa, determina o hepatocarcinoma. Pelas características do tumor, que a perfusão hepática normalmente é mais intensa por veia porta, mas a partir do surgimento de um nódulo, que ele vai se indiferenciando e tornando-se neoplásico, o suprimento arterial dele fica mais importante e perfaz essas características no exame de imagem. Como seria o washin e o washout de uma metástase de um câncer de estômago para o fígado? Essa é a pergunta do Nazi. Uma metástase não tem esse critério, não preenche esse critério, tá? E eventualmente pode captar, mas não fica captando assim, capta arterial e evanece na fase venosa. Algum comentário, alguma... Eu queria fazer um comentário a respeito da metástase em paciente cirrótico. Metástase em cirrótico é uma coisa que se considera rara. Isso tem relação com a capilarização sinusoidal, que é um evento inicial na cirrose e que faz com que o fígado não seja o fígado cirrótico não seja um bom leito para metástase. E a questão de captação é um dado bastante específico para carcinoma hepatocelular. Se por acaso ocorresse nesse paciente uma captação atípica, o que pode acontecer, é raro, mas pode, aí sim uma biópsia hepática estaria indicada para que a gente fizesse o diagnóstico diferencial. Um comentário que, apesar, eu acho que é importante porque é educativo, apesar do wash-in e wash-out, existem situações que no explante não se confirma hepatocarcinoma. Isso é um dado que ocorre na minoria, mas existe isso também. Tá? Importante frisar. Nos Estados Unidos, inclusive, existe um trabalho, é único que existe uma taxa que existe critério tomográfico e não se confirma no explante, e em torno de 20% dos pacientes não confirma hepatocarcinoma. Mais alguma pergunta? Eu só queria perguntar uma questão com relação ao alcoolismo. Quão confiável é essa informação que vocês tiram que o paciente realmente parou de beber? Não é 100% confiável, mas para a equipe do transplante, a doença hepática alcoólica, claro que não é só o cenário desse paciente, é uma doença que tem um bom desfecho. A minoria dos pacientes tem recidiva de alcoolismo pós-transplante, não se sabe exatamente o porquê, e é óbvio que essa informação ela é dúbia, mas o paciente passa por avaliação multidisciplinar, além da consulta com as equipes, tem a avaliação psiquiátrica, que reforça esse conceito aí da abstenção alcoólica, mas há estudos que mostram que alguns pacientes omitem essa informação e eventualmente bebem, mas isso não tem um impacto relevante no desfecho e raramente a gente tem recidiva de alcoolismo pós-transplante provocando doença hepática alcoólica com evolução até fase avançada da doença. Esse paciente tem um dado clínico importante, que ele sangra em 2005, ele só vai ser transplantado de novo em 2010, e a gente pode acreditar nessa informação de que ele para de beber, porque a história natural do paciente que persiste bebendo é manter a sua hipertensão portal elevada e, com isso, ter sangramento. Então, esse é um dado que favorece essa crença, digamos assim, de que ele parou de beber. Eu só queria fazer um comentário adicional em relação à questão da abstenção alcoólica. Realmente, se a gente fosse confiar só na informação do paciente, a gente talvez errasse muito. Mas os familiares participam
todas as consultas e avaliações, e o que a gente tem visto durante todo esse tempo trabalhando com o paciente cirrótico em lista de transplante é que muito dificilmente o familiar omite essa informação. E o familiar que convive com o paciente sabe se ele está bebendo ou não. Então, de uma forma geral, e esse paciente era o caso, como o professor Mário falou, até porque ele não sangrou de novo, de uma forma geral, quando eles dizem que pararam de beber e estão em abstenção, geralmente eles estão. Embora os trabalhos mostram que existe um pequeno percentual que possa vir a recidivar a doença alcoólica, mas é um percentual pequeno. Bom, o paciente foi a transplante, né? Acho que tem lá. Obrigado. Então, o meu papel aqui é no sentido de apresentar o caso transplantado e também comentar algumas coisas para o público em geral de como funciona a nossa rotina em avaliação, em proceder ao transplante, em seleção de pacientes e doadores, para que vocês se familiarizem um pouco com esse processo complexo que é o transplante hepático. Antes de entrar no caso em si, eu só quero fazer um comentário adicional, que eu acho que é muito importante, que é a questão do critério de Milão. O critério de Milão, o Alexandre citou, e é muito importante, nem todos os hepatocarcinomas podem ser transplantados no Brasil. A lei brasileira faculta apenas os pacientes que estão dentro do critério de Milão. Esse paciente se enquadrava perfeitamente. Tumores muito avançados, cuja expectativa de vida em 5 anos não atinja no mínimo 50%, não é passível de indicação de transplante hepático. Nesse caso aqui, ele estava perfeitamente dentro dos critérios e por isso foi indicado. Um outro comentário adicional, que mesmo que surgisse um nódulo no intervalo de tempo inferior a 5 anos da ressecção do adenocarcinoma gástrico, e esse nódulo fosse hepatocarcinoma, nós não estaríamos autorizados a indicar o transplante hepático, uma vez que 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos depois, a própria imunossupressão poderia facilitar muito a recidiva da neoplasia primária de estômago, na qual nós havíamos operado ele no ano 2005. Bem, então, seguindo o caso propriamente dito, ele foi transplantado em outubro de 2011. No transoperatório, nós tivemos que refazer a anastomose arterial em virtude de uma trombose que a gente detectou ainda no transoperatório, e por isso ele foi anticoagulado 48 horas após o término do transplante. O transplante correu sem maiores complicações, teve um tempo de isquemia dentro muito satisfatório, muito bom, 35 minutos da isquemia quente, isquemia frio não foi superior a 7 horas. O doador tinha algumas peculiaridades, isso é importante para depois a gente entender todo o caso. Era uma doadora feminina, jovem, que tinha sido vítima de um AVC hemorrágico no dia anterior. Os parâmetros do doador eram parâmetros muito bons, tinham transaminases em valores baixos, noradrenalina numa dose aceitável para baixa, e por isso ele foi considerado como um doador excelente para esse paciente. Em relação ao aspecto cirúrgico do transplante, eu vou citar algumas coisas. Envolve uma seleção do doador, e isso é bastante complexo, porque o doador ele precisa ser compatibilizado em tamanho com o receptor, precisa ter uma compatibilidade também em relação à questão do vírus C. A gente sabe que doadores que ultrapassam os 60 anos e que nos quais a gente coloca esse fígado em pacientes com vírus C, são pacientes que recidivam o vírus C mais rapidamente. Isso acaba sendo um problema, a gente, via de regra, costuma evitar. Eu vou falar também sobre a cirurgia do doador e a preservação de órgãos, rapidamente, para vocês entenderem como funciona o processo, e a cirurgia do transplante hepático. Em relação à avaliação, né, como o Dr. Alexandre comentou, existe uma avaliação multidisciplinar, que é variável o tempo de avaliação, depende de paciente para paciente.
dura de 2 a 12 semanas, e depois há uma espera por um doador. Essa espera, no nosso meio, é indefinida, para hepatocarcinoma é pelo menos 6 meses. Tá? Isso pode variar ou não de acordo com o volume de doação que se tem. Uma vez que é feito o aceite em relação ao órgão, o paciente acaba vindo ao hospital e inicia uma cirurgia de captação de órgão, que dura de 2 a 4 horas. E, uma vez captado o órgão, no nosso serviço aqui, a gente só inicia o transplante, mesmo que a gente saiba da qualidade do órgão, uma vez que o órgão esteja dentro do bloco cirúrgico, porque pode haver alguma fatalidade, por exemplo, o carro estragar, ou o avião não decolar, etc. A cirurgia de transplante é variável também, dura de 4 a 12 horas. Um tempo de recuperação pós-operatória que também é bastante amplo, depende de inúmeras variáveis, de 1 a 20 semanas, e um segmento ambulatorial que vai durar a vida inteira. Isso é muito importante, é um paciente para a vida inteira. Então, em relação à seleção de doadores, como eu já tinha comentado rapidamente, o peso, a altura e a idade do receptor são muito importantes de serem avaliados, mas também, obviamente, isso aqui, a compatibilidade ABO, é uma questão fundamental e é o único dado assim, que, em relação à compatibilidade imunológica que a gente leva em consideração no transplante de fígado, em princípio. O risco de, sempre que a gente aproveita órgãos, a gente tem que ter ideia de que há sempre risco de transmissão de doenças infectoparasitárias, não só as hepatites, como qualquer outra doença infectoparasitária, mesmo com sorologias não reagentes, uma vez que eles podem estar na janela imunológica. Usuários de crack, por exemplo, são pacientes que podem ser aproveitados, nós já aproveitamos, mas a gente tem que levar em consideração, isso às vezes até pode ser discutido com a família que vai receber o órgão, de que são pacientes que podem eventualmente estar na janela imunológica. E além dos aspectos específicos do enxerto, que isso aí é uma avaliação que se faz através de biópsia, vendo o grau de esteatose, mas também levando em consideração o tempo de isquemia, como vai ser o transporte, quanto tempo vai chegar, se tem fibrose, se tem colestase, entre inúmeros outros fatores. Antes de iniciar a cirurgia, a equipe de retirada tem como função verificar a documentação de comprovação de morte cefálica, isso é muito importante, e coletar amostras de sangue, administrar antibióticos. O doador é posicionado em decúbito dorsal, os braços são estendidos e se procede a uma cirurgia como uma cirurgia rotineira. Entretanto, inclusive a presença do anestesista é necessária. O que se faz na cirurgia? Se faz uma dissecção ampla da vascularização, artéria, veia porta, vias biliares, e se canula a aorta e a mesentérica superior, ou aqui nesse desenho está demonstrado a veia porta, para que se infunda a solução de preservação, para que esse órgão possa resistir algumas horas até ser implantado no receptor. Aqui são algumas fotos de como, uma vez já perfundido, isso aqui em torno ao fígado é a solução de preservação, tá? Como é feito o trabalho na mesa gelada. Esse fígado ele é transportado por uma mesa resfriada, né? E é feita toda a dissecção, a limpeza de excessos de gordura, etc., para que os vasos, principalmente, e a via biliar esteja adequada para serem feitas as anastomoses. A cirurgia ela consiste de uma hepatectomia total com preservação da veia cava, então se remove todo o fígado, fica ligada a via biliar, a artéria hepática. A veia porta normalmente fica ligada. Aqui nesse desenho, essa é uma opção para pacientes que têm hipertensão porta muito acentuada. Se pode fazer um shunt temporário, anastomosar a porta com a veia cava, para que o edema de alça e a repercussão não seja tão acentuado. Uma vez removido o fígado, isso aqui já é o enxerto, já é o órgão a ser transplantado. É reanastomosada na veia cava superior, a veia cava do enxerto, e após feita essa anastomose, aqui nós temos uma etapa intermediária entre o implante do fígado e a reperfusão. Esse fígado é lavado com Ringer
para que se remova a solução de preservação e são feitas anastomoses vasculares, o fígado é reperfundido. Após a Kleber, só porque nós estamos um pouquinho de tempo, se tu puder Tá ir bem. direto para o caso. Após a realização das anastomoses, a veia cava, a porta, enxerto, isso aqui já comentei. Uma coisa importante, a reperfusão é uma das fases mais críticas, na qual há grande infusão de radicais livres de potássio. E também todo o transplante fígado, há uma infusão enorme de linfócitos, em torno de 10 a 9 linfócitos por transplante. Em resumo, o caso, como o Alexandre vai ainda complementar, mas em relação ao transplante, ele não é apenas a substituição de um órgão doente por um sadio, é um procedimento de alta complexidade, multidisciplinar, e que o fígado precisa funcionar rapidamente, uma vez que não há substituto para a função hepática. Envolve uma cirurgia de grande porte, uma apatectomia total, num paciente com diversas comorbidades e o implante de um tecido halogênico submetido a várias horas de isquemia. A imunossupressão aumenta o risco de infecções graves e é uma rotina. E a cirurgia do transplante hepático para o cirurgião inicia muito antes da seleção dos pacientes, muito antes da incisão na pele, inicia na seleção dos pacientes e de doadores. E não encerra, infelizmente, no momento do fechamento da pele, os pacientes continuam necessitando de intervenções, etc. O Alexandre vai terminar de comentar o caso em relação ao diagnóstico. A evolução cirúrgica foi, então... Aparece. Esse é o explante dele, a coloração de picrocílios mostra formação de nódulos configurando cirrose, e aqui a gente vê nesse quadro o parênquima hepático cirrótico, a cápsula tumoral e aqui trabéculas espessadas, demonstrando um hepatocarcinoma grau nuclear 2, não tinha invasão vascular, então realmente o critério tomográfico estava correto, e o explante mostrou 2 tumores de 2 centímetros e 2,4 centímetros. A evolução inicial foi boa, o paciente teve alta em 9 dias, saiu com a imunossupressão habitual, tacrolimus, micofenolato e prednisona, com profilaxias para doenças virais, para doenças fúngicas e profilaxia para pneumocistose. Houve uma piora do controle do diabetes relacionada aos imunossupressores, ele precisou iniciar insulina no pós-operatório. Um mês após o transplante, o paciente reinterna, motivo da reinternação, náuseas, vômitos e tremores. Ocorreu uma insuficiência renal aguda, toxicidade por tacrolimus, o nível sérico dele estava se mantendo próximo de 10 no pós-operatório, nessa ocasião estava em 24, o habitual nessa fase é deixar próximo de 10 a 12, e ele chegou a ter uma creatina máxima de 2,89 e no pós-operatório imediato era abaixo de 1 a creatina do paciente. Ele já estava em casa? Estava em casa e voltou um mês após. Teve diagnóstico de uma infecção urinária, motivando, desencadeando esse quadro de piora de função renal. Foi isolado uma Klebsiella pneumoniae, produtora de beta-lactamase de espectro estendido, e ele foi tratado com piperacilina tazobactam. O paciente persistiu com febre, ele ficou com um diagnóstico sindrômico de sepse, um paciente imunocomprometido, com febre, num momento de 1 mês pós-transplante. Apesar do tratamento correto da infecção urinária, seguiu com quadro febril, foram coletadas novas culturas, ele manteve uma imunossupressão menor nesse momento, sem o tacrolimus pela toxicidade, e foi aumentado o espectro antibiótico de maneira empírica, com meropenem e vancomicina. A despeito disso, seguiu com febre, ocorreu alteração transitória de consciência, um caso de confusão mental, agitação. Ele foi visto junto com a equipe de neurologia, que achou que esse quadro configurava um delírio ou uma encefalopatia relacionada à infecção e perda de função renal. Ele chegou a ser submetido à tomografia de crânio, que não tinha nenhuma particularidade. Nessa ocasião, julgaram que não seria necessário coletar líquor para afastar a infecção do sistema nervoso central. Não tinha sinais de infecção respiratória no raio-x de tórax. Não tinha sinal de complicação abdominal, como abscesso, provocando um quadro séptico. Foi submetido a um eletroencefalograma, não tinha sinais de status convulsivo. E
persiste com febre o paciente a despeito de tratamento antibacteriano de amplo espectro. Ocorreu um quadro de diarreia transitória, ele coletou exames de fezes, não se identificou infecção na coleta de coprocultura, pesquisa de Clostridium, foi ampliado o espectro antibiótico com associação de metronidazol, até resultado de exames, e associação de fluconazol, pensando numa doença fúngica sistêmica. Nesse momento, culturas prévias sem crescimento bacteriano. Então, o paciente fazendo febre persistente, sem identificar um foco infeccioso, com tratamento antibiótico de amplo espectro, imunocomprometido. A seguir, junto com esse quadro febril e alteração digestiva, surge um quadro de exantema maculopapular. O início foi no tórax e membros, mas ocorreu progressão rápida para toda a superfície corporal. Nessa ocasião, foi pesquisado doenças infecciosas virais. Ele coletou antigenia para citomegalovírus, que foi 0 em 200 mil células lidas. Pesquisa de infecção por herpes, por Epstein-Barr, por HIV, todas negativas. Pesquisa de infecção fúngica sistêmica, também negativo. Na ocasião, foram suspensos fármacos que poderiam causar farmacodermia, então se suspendeu o dipirona, que ele usava para controle da febre, suspendeu vancomicina, suspendeu o Bactrim, e até ter resultado de infecções virais, ele iniciou o ganciclovir empírico. O rash dele era nessa apresentação, inicialmente nos membros, então, máculo papular, aqui no pé e perna, aqui no antebraço, e depois houve progressão para toda a superfície corporal. Quanto a exames laboratoriais, ele teve uma leucocitose inicial no momento da infecção urinária, depois manteve um leucograma num período sem particularidades e chamou atenção a seguir leucopenia. Ele tinha uma anemia leve na chegada e ocorreu queda de hemoglobina, assim como também da contagem de plaquetas. Tinha uma contagem de plaquetas no limite inferior do normal e ocorreu uma queda abrupta e progressiva de contagem de plaquetas. Os exames hepáticos mantiveram-se sempre dentro de parâmetros aceitáveis, praticamente normais. Não ocorreu disfunção do enxerto, o tempo de protrombina bom, não ocorreu aumento de bilirrubinas, as aminotransferases normais, e a perda de função inicial foi recuperada a seguir. Então, chamou atenção uma pancitopenia associada ao quadro febril, alteração digestiva transitória e rash cutâneo. O paciente seguiu fazendo febre, um exantema difuso em toda a superfície corporal, ocorreu distensão abdominal importante, vômitos, a pancitopenia, conforme foi apresentado, em gravidade progressiva. O paciente evoluiu com choque, com arritmias cardíacas, foi transferido para a CTI, ocorreu disfunção ventilatória e evoluiu para disfunção de múltiplos órgãos e óbito. O panorama, mais ou menos nesse período de 30 dias da internação, foi um quadro febril contínuo, flutuante, mas persistente. Houve diarreia num período ali mais ou menos do 10º ao 14º dia, 15º, e a seguir surgiu distensão abdominal, pancitopenia progressiva, um rash cutâneo maculopapular e evento final choque com arritmia cardíaca e disfunção de múltiplos órgãos. Foi chamada a equipe da dermatologia e da imunologia para fazer uma avaliação dos fenômenos imunológicos que pode ocorrer no pós-transplante e ter relação com o caso. Muito bom, Alexandre, está muito bem resumido o caso. Antes, vamos levantar de novo a plateia algumas questões. Alguém se arrisca a dar algumas hipóteses diagnósticas? O que vocês imaginam que possa ter acontecido? Ou já querem ir direto? Então vamos lá, gente. Acho que aqui tem.
presente caso é decorrente de uma condição rara, conhecida como quimerismo misto. Já entrou uma comunicação do hospital aqui. A figura do quimerismo lembra um animal representado por diversas cabeças, demonstrando que na prática do transplante podemos observar que são células do doador convivendo com células do receptor no organismo transplantado. Isso pode ser ou não uma situação perigosa. No caso presente, foi. O quimerismo misto pós-transplante hepático é raro e acontece quando linfócitos do doador passam para o receptor via órgão transplantado e multiplicam-se no sangue periférico do paciente, convivendo com os linfócitos do mesmo e estimulando muitas vezes a rejeição dos tecidos. Como se faz o diagnóstico de quimerismo? Se usa esses STRs, ou microsatélites do DNA. Os STRs, ou microsatélites, são repetições do DNA em tândem, lado a lado, de sequências de DNA. Um locus de STR pode ter vários alelos. Por exemplo, aqui nós temos uma sequência de 4 bases, CAAG, e ela se repetiu 7 vezes. Então, esse é o alelo 7. Aqui embaixo nós temos a mesma repetição que repetiu-se 5 vezes. Então, nós temos um segundo alelo, o alelo 5. Um locus de STR pode ter vários alelos e esses são identificados pelo número de repetições que carregam. Sempre teremos um alelo paterno e um materno. Logo, esses testes podem ser realizados na investigação de paternidade ou de crimes, assim como na identificação do quimerismo após transplante de medula óssea ou de fígado. Aqui vocês podem observar diversos locos de microsatélites ou de STRs do DNA. Esses locos genéticos não identificam nenhum gene, eles não servem para diagnóstico de nenhuma doença e servem somente para a identificação humana. Desenvolvemos há cerca de 8 anos um multiplex aqui no hospital, que nós chamamos de Pentacolor, que analisa 17 locos de STRs ao mesmo tempo. Num tubo de ensaio se amplifica 17 locos, que vocês estão observando vários deles. E usamos isso tanto na investigação de paternidade como no estudo de quimerismo. Então, o teste é feito num único tubo de ensaio com o DNA da pessoa, mais oligonucleotídeos, taquipolimerase e um multiplex, um mixer de primers. Se amplifica o DNA e se vai num sequenciador, que é um analisador do DNA, e que permite identificar os STRs. E aqui vocês estão observando. Né? Aqui nós temos uma identificação humana, é uma mãe, ela é XX, aqui é uma vilosidade coriônica, é um feto, que é masculino, XY, e o suposto pai é XY. Só para vocês mostrarem como é que funciona. Esse locus VWA, a mãe tem o alelo 14 e 18, o 18 ela deu para o seu feto, e o 19 é de origem paterna, que não está presente no pai. Então, assim que nós fazemos a investigação de paternidade, e diversos locos são usados, como eu disse, 17 locos numa única amplificação. E aqui vocês estão vendo um quimerismo num transplante de medula óssea, que é muito mais frequente que no transplante hepático. E vocês podem observar que o paciente no pré-transplante, ele é XX, ele é uma mulher, ele é homozigoto para o X, e o doador é um homem, XY. E o paciente no pós-transplante, ele vira XY, ele vira um homem. Ou seja, esse perfil, esse genótipo dele, é só no sangue. Se vocês forem observar o DNA da pele dele ou do fígado, ele é uma mulher. Tá certo? Mas para mostrar a vocês que houve a mudança, né, inclusive do sexo ao nível dos leucócitos.
E aqui observem que ele, no pré-transplante, ele tem o alelo 1518 no locus VWA 31, e no pós-transplante ele passa a 1516. Como é que ele passou a 1516? Porque o doador tinha 1516 e a medula pegou. Então, este aqui é um quimerismo completo. Ele deixou de ser o que ele era e passou a ser o que é o doador. Existem cálculos matemáticos que permitem a gente saber quanto de DNA do doador tem no sangue do receptor. E nós usamos, nesse caso de quimerismo de transplantes, e ele se baseia no estudo da área do pico no sequenciador. Nós calculamos pela área do pico a quantidade de DNA que deve estar presente. E são cálculos bem aproximados, e essa é o nosso teste de proficiência em quimerismo em 2012. Então, o caso clínico, nós tivemos 76% de DNA leucocitário circulante do doador no paciente, que é muitíssimo, não é? Uma biópsia de pele foi realizada e nós procuramos também identificar se houve quimerismo na pele. E houve. Não é? Então, aqui só a tipagem HLA do doador e do receptor, e o receptor tinha anticorpos antidoador, especialmente esse anti-DQ2. Mas o que importa de tudo isso é esta figura, onde vocês vão ver o quimerismo misto e que fez o diagnóstico da doença. O paciente, o receptor no pré-transplante no sangue, nesse locus VWA, ele era 17 e 18, os dois alelos. Aqui no pós-transplante, ele é 17 e 18, que ele já tinha, mais esse alelo 14, que veio de quem? Do doador, que era homozigoto, ele era 14 e 14. Então, no pós-transplante, em vez de ter havido aquele quimerismo completo, aconteceu o quimerismo misto. Então, o leucócito do doador e do receptor estão circulando ao mesmo tempo. E na biópsia de pele, nós observamos também o quimerismo misto. O 17 e 18 iniciais, mais o 14 que veio do sangue do doador. Então, fica caracterizado que foi um caso muito grave de quimerismo misto, onde 76% de DNA circulante no paciente era de origem do doador. Quimerismo, então, entenda-se reação antígeno de enxerto hospedeiro, é isso? Reação enxerto contra hospedeiro. Muito bom. Esse é o diagnóstico. Professor Mário, a gente trouxe o professor Mário e o professor Francisco então aqui, que foram os pioneiros nesse programa do transplante, desde 1996, e o professor Mário vai fazer uma síntese do caso e contar um pouquinho dessa história para nós. Para não perder tempo, eu vou começar aqui. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, Nazi, é um prazer estar aqui. O controle ficou com quem? Está aqui, obrigado. É um prazer estar aqui e poder discutir rapidamente esse caso. Eu vou tentar passar o mais rápido possível. Bom, essas são as causas de morbimortalidade pós-transplante, tanto de perda de enxerto quanto exatamente de morte do indivíduo. E elas variam, na verdade, de acordo com o tempo pós-transplante. Então, nós podemos estimar que um indivíduo que tenha logo no início complicações, que essas complicações serão técnicas, e logo depois nós vamos começar a ter complicações como sepse, rejeição, e hoje em dia, quando nós estamos vendo mais mortalidade a longo prazo, questões relacionadas até com câncer, o que não tem nada a ver com este caso específico. O que há nesse paciente? Qual a sequência que nós podemos ter? Era um indivíduo cirrótico, vírus C e álcool, Child B com 7 pontos, era considerado um Child B bom, digamos assim, um paciente que está relativamente compensado, porém, com um carcinoma hepatocelular, que era um carcinoma hepatocelular dentro dos critérios de Milão, que recebeu um doador que nós podemos colocar, entre aspas, praticamente ideal. Esse indivíduo ele desenvolve
algumas complicações. Uma delas é uma trombose de artéria hepática no transoperatório, que foi revertida e, na verdade, ele acaba tendo uma evolução inicial muito boa, tanto que em 9 dias pós-transplante ele já tem alta. Isso é uma internação inicial muito curta e muito boa. O fato é que ele interna logo depois, em torno de 27 dias depois, com um quadro importante que nós vamos discutir, vai a óbito logo em seguida. Nesse momento, as questões que se deve levantar, a possibilidade de infecção, a possibilidade de rejeição, a possibilidade de alguma complicação técnica ainda, ou seja, de uma reinternação devido a algum problema relacionado à complicação técnica. O fato é que ele interna com uma infecção do trato urinário e com febre, e eu não vou entrar em detalhes do que já foi comentado, nós vamos discutir logo a seguir, e o diagnóstico diferencial de quadro febril no pós-operatório, o que envolve, nesse caso, além disso, o surgimento de diarreia e um quadro de confusão, por certo, passa pelas complicações infecciosas como a primeira hipótese. Um detalhe é que o enxerto foi sempre normal. Quando nós temos o enxerto normal, nós podemos ter uma ideia de que o paciente vai poder suportar qualquer complicação. Quando o enxerto não é normal, isso se reverte de uma forma importante. Depois do transplante, nós temos esse grande embate entre rejeição e infecção. Rejeição, sem dúvida nenhuma, é um diagnóstico a se considerar em indivíduos com febre pós-transplante, embora não seja tão comum, mas o fato é que rejeição sempre altera, de uma forma ou de outra, as provas de função hepática, então nós ficamos aqui com uma hipótese maior relacionada à infecção. 30 dias pós-transplante com febre e com suspeita de infecção, muito provavelmente essa infecção seja de origem bacteriana. Os diagnósticos principais que se pode ter estão aqui listados: complicações biliares, levando a complicações infecciosas, complicações vasculares, também podendo levar a complicações infecciosas, mas o fato é que esse indivíduo tinha enxerto normal, eco normal, e a primeira hipótese que se ficou com ele foi de uma infecção bacteriana. Mesmo que vários exames, como hemoculturas e uma série de pesquisas de fungo e de vírus tenham dado negativo, o que é correto e o que se recomenda nesse momento é que se faça tratamento empírico para a infecção, e certamente isso foi feito em um tratamento empírico, porém bastante pesado. A despeito disso, o paciente evolui mal. O paciente continua com febre e surge no meio disso tudo o rash cutâneo. Quando surge o rash cutâneo, a hipótese de farmacodermia, são suspensas algumas drogas, como vancomicina, Bactrim, dipirona, mas o quadro prossegue. E a presença de rash cutâneo, de pancitopenia, que se desenvolve logo a seguir, de febre, com algum comprometimento do trato gastrointestinal, com essa diarreia, e depois com uma distensão abdominal que se torna bastante marcada, deve fazer, sim, a hipótese de doença enxerto versus hospedeiro, e essa hipótese foi feita pela equipe durante a internação desse indivíduo. Ela é uma complicação frequente no transplante de células hematopoéticas, pode chegar até 80% dos casos, porém, ela é extremamente rara pós-transplante hepático, até 1 a 2% dos casos. Há uma série publicada de 5 casos, a Clínica Maio, em 2007, que nos diz que, na verdade, até aquele momento havia 78 casos descritos de doença enxerto versus hospedeiro na literatura. Nós aqui no hospital temos 2 casos nessa série toda de transplante. Ela é grave, ela acarreta risco de vida, e o quadro típico surge 1 a 6 semanas pós transplante hepático, exatamente com febre, rash, diarreia e pancitopenia. O diagnóstico envolve alta suspeição, com biópsia do órgão afetado, no caso pele, que foi feita, e a pesquisa de quimerismo. Surge pela ativação de linfócitos T do doador, com uma resposta citotóxica contra as células do receptor, e isso se faz especialmente na medula óssea, com efeito supressor da medula óssea. Muitas vezes os indivíduos acabam indo a óbito por complicações infecciosas decorrentes disso, também relacionada ao trato gastrointestinal, ao fígado, onde pode haver uma hepatite, que esse paciente, no caso, não apresentou, e na pele. E se acredita que isso se deva ao fato de que, normalmente, após o flushing do fígado, com as soluções de preservação, ainda restam em torno de 10 a 10 linfócitos. Isso é mais do que é infundido no transplante medula óssea, e isso pode levar a algum tipo de reação.
O diagnóstico diferencial inclui sempre infecções, se tem que tentar excluir ao máximo infecções, como foi feito. Deve-se considerar, sim, complicações dermatológicas específicas, como também foi feito. E isso é uma coisa que pode ocorrer, um GVHD pós-transfusional, quando, na verdade, na busca do quimerismo contra o doador não se encontra, mas há um quimerismo talvez relacionado a componentes celulares não irradiados que o paciente tenha recebido em transfusões de sangue. Nesse caso, foi um indivíduo com uma evolução inicial muito boa e sem praticamente transfusão. Quanto ao tratamento, aí sim o problema é enorme, porque apesar de ser uma situação com alta mortalidade, falta consenso quanto à melhor abordagem. Vejam que a melhor abordagem se diferencia já em aumentar ou retirar a imunossupressão. Se nós retiramos a imunossupressão, pode haver a rejeição desses linfócitos do doador e isso pode resolver o caso. Mas há também recomendação de aumentar, tanto que o tratamento de primeira linha é considerado o uso de metilprednisolona em doses altas por via endovenosa ou prednisona por via oral. O tratamento de segunda linha é completamente empírico, não há trabalhos que suportem isso, muito embora haja uma série de relatos com basiliximab, metotrexato, sirolimus, infliximab e outras drogas. Vejam que esse paciente recebe metilprednisolona, recebe basiliximab, imunoglobulina humana e chega a fazer plasmaférese, mas de qualquer maneira a evolução dele é uma evolução bastante ruim e ele acaba indo ao óbito. Assim, encerrando, a doença enxerto versus hospedeiro é uma complicação rara do transplante, mas ela deve ser, sim, considerada. Ela é secundária, essa ativação de linfócitos do receptor. O diagnóstico, como já dito, depende de alta suspeição. A manifestação clínica clássica é que o nosso paciente apresentou. O tratamento ainda não é bem definido e a mortalidade é altíssima. Nessa série que eu comentei com os senhores, da Clínica Maio, de 5 pacientes, todos evoluíram a óbito e a nossa experiência aqui com 2 casos são que os 2 evoluíram a óbito de uma forma bastante rápida. Eu fico à disposição, Nais. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu queria agradecer aos palestrantes e cumprimentar o serviço de gastro, o serviço de cirurgia. Eu acho que foi uma demonstração brilhante de integração e de ensino nessa área. Algum comentário, senhora, final? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a equipe, muito bem apresentado, discutido, muito interessante, né, entender esse processo fisiopatológico, né, transplanta e o órgão transplantado vai atacar o coitado do doador. O grande desafio, Mário e Jobim, é como retirar, do meu ponto de vista, essa massa de linfócitos do doador antes de implantar o fígado ou medula óssea, o que seja. Isso é possível? Existe alguma coisa no horizonte, algum aspecto? Retirar aquela massa de linfócitos que vai junto com o órgão, acho que é isso que vai agredir. Quem quer o microfone? Na verdade, o flushing teria a tendência de retirar, mas se diz que sempre sobra. E não sobra pouco, sobra muito. Agora, o fígado tem uma questão relacionada ao imunoprivilégio do fígado, enfim, e as questões imunológicas pós-transplante hepático não costumam ser tão importantes assim. Eu não tenho ideia de causa do que faz com que haja, nesses casos, essa reação tão intensa. Na literatura de fígado, simplesmente não há uma determinação bem clara. Eu não sei se na de imunologia vocês conseguem encontrar isso. Bom, o fato é que o paciente, por si só, já era bastante imunossuprimido, né? Era um paciente com tumor, paciente com cirrose, com tudo isso. Além disso, é a regra. Mas, além disso, com a imunossupressão e uma dose grande de sangue, de linfócitos sendo injetados na circulação, fez com que essas células se multiplicassem e infiltrassem toda, inclusive a pele, extensivamente. Então, não, acredito que não. Só em relação à pergunta do professor Sérgio, ainda não há uma recomendação formal e baseada em algum critério científico para diminuir essa infusão de linfócitos.
Eu acredito que o motivo pelo qual não se pesquise, não se estude essa situação é porque é uma complicação rara, 1% dos pacientes. E no transplante a gente acaba tendo outros problemas, vários, mais frequentes, que a gente acaba tendo que lidar, e é difícil ver alguém pesquisando nessa área. Em sangue se irradia. Agora, irradiar um fígado, eu acho complicado, mas poderiam haver outras alternativas. Existem alguns trabalhos com animais que injetam algumas substâncias para diminuir o pool de linfócitos que se joga na circulação, mas isso ainda está engatinhando. Muito obrigado a todos, até quarta que vem. Desculpa. Eu queria só fazer um comentário, como aprendizado, nós temos vários alunos aqui. O único órgão que ficou, se manteve intacto foi o fígado, porque não era do... Parece óbvio, mas é uma coisa importante dizer o que não era dele. Que não era dele. Tá bom. Até a próxima quarta. Obrigado a todos. Retirar a imunossupressão. Se nós retiramos a imunossupressão, pode haver a rejeição desses linfócitos do doador, e isso pode resolver o caso. Mas há também recomendação de aumentar, tanto que o tratamento de primeira linha é considerado o uso de metilprednisolona em doses altas por via endovenosa ou prednisona por via oral. O tratamento de segunda linha é completamente empírico, não há trabalhos que suportem isso, muito embora haja uma série de relatos com basiliximab, metotrexato, sirolimus, infliximab e outras drogas. Vejam que esse paciente recebe metilprednisolona, recebe basiliximab, imunoglobulina humana e chega a fazer plasmaférese, mas de qualquer maneira a evolução dele é uma evolução bastante ruim e ele acaba indo ao óbito. Assim, encerrando, a doença enxerto versus hospedeiro é uma complicação rara do transplante, mas ela deve ser, sim, considerada. Ela é secundária, essa ativação de linfócitos do receptor. O diagnóstico, como já dito, depende de alta suspeição. A manifestação clínica clássica é que o nosso paciente apresentou. O tratamento ainda não é bem definido e a mortalidade é altíssima. Nessa série que eu comentei com os senhores, da Clínica Maio, de 5 pacientes, todos evoluíram a óbito, e a nossa experiência aqui com 2 casos são que os 2 evoluíram a óbito de uma forma bastante rápida. Eu fico à disposição, Nás. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu queria agradecer aos palestrantes e cumprimentar o serviço de gastro, o serviço de cirurgia. Eu acho que foi uma demonstração brilhante de integração e de ensino nessa área. Algum comentário, senhora, final? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a equipe, muito bem apresentado, discutido, muito interessante, né, entender esse processo fisiopatológico, né, transplanta e o órgão transplantado vai atacar o coitado do doador. O grande desafio, Mário e Jobim, é como retirar, do meu ponto de vista, essa massa de linfócitos do doador antes de implantar o fígado ou medula óssea, o que seja. Isso é possível? Existe alguma coisa no horizonte, algum aspecto? Retirar aquela massa de linfócitos que vai junto com o órgão, acho que é isso que vai agredir. Quem quer o microfone? Na verdade, o flushing teria a tendência de retirar, mas se diz que sempre sobra. E não sobra pouco, sobra muito. Agora, o fígado tem uma questão relacionada ao imunoprivilégio do fígado, enfim, e as questões imunológicas pós-transplante hepático não costumam ser tão importantes assim. Eu não tenho ideia de causa do que faz com que haja, nesses casos, essa reação tão intensa. Na literatura de fígado, simplesmente não há uma determinação bem clara. Não sei se na de imunologia vocês conseguem encontrar isso. Bom, o fato é que o paciente, por si só, já era bastante imunossuprimido, né? Era um paciente com tumor, paciente com cirrose, com tudo isso. Além disso, é a regra. Mas, além disso, com a imunossupressão e uma dose grande de sangue, de linfócitos sendo injetados na circulação,
fez com que essas células se multiplicassem e infiltrassem toda, inclusive a pele, extensivamente. Então, o que... Não, acredito que não. Só em relação à pergunta do professor Sérgio, ainda não há uma recomendação formal e baseada em algum critério científico para diminuir essa infusão de linfócitos. Eu acredito que o motivo pelo qual não se pesquise, não se estude essa situação é porque é uma complicação rara, 1% dos pacientes. E no transplante a gente acaba tendo outros problemas, vários, mais frequentes, que a gente acaba tendo que lidar, e é difícil ver alguém pesquisando nessa área. Em sangue se irradia. Agora, irradiar um fígado, eu acho complicado, mas poderiam haver outras alternativas. Existem alguns trabalhos com animais que injetam algumas substâncias para diminuir o pool de linfócitos que se joga na circulação, mas isso ainda está engatinhando. Muito obrigado a todos, até quarta que vem. Desculpa. Eu queria só fazer um comentário, como aprendizado, nós temos vários alunos aqui. O único órgão que ficou, se manteve intacto foi o fígado, porque não era do... Parece óbvio, mas é uma coisa importante dizer o que não era dele. Tá bom. Até a próxima quarta. Obrigado a todos.